ponto de contato. O que eu posso fazer para que a gente consiga mais contato com um possível cliente? Eu já entendi que não é prioridade para você resolver o problema XYZ. Quando isso se tornar prioridade e você quiser aumentar a tua receita, me manda mensagem que eu te ajudo. O que está acontecendo lá com esse cliente ou potencial cliente que eu pudesse ter mais resultado? A venda, ela é uma consequência da execução de um processo. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou João Rosa. Eu sou Dani Botelho. Dani, bora para mais um Toca o Sino Podcast? Bora que hoje a gente está empolgado aqui, tem assunto novo na área. Muito empolgado, Dani. O que eu tô estudando nos últimos... A gente tá um tempinho sem gravar, né? Então parece que aconteceram tantas coisas nos últimos, 4 semanas que a gente tá sem gravar podcast. Um mês e parece que, caramba, mudou tudo o que a gente acredita. Brincadeira, só reforçou. Reforçou. E, cara, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um assunto que eu gosto muito. Eu também gosto bastante e tem gente que não acredita, né? Tem gente que não acredita. Acha que bloqueia, acha que trava, acha que engessa. O famoso processo de vendas. Boa, então hoje a gente vai falar sobre o processo de vendas, mas para a gente contextualizar sobre isso, a gente precisa trazer algumas coisas antes e conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, cara, o que acontece hoje quando a gente olha para o nosso cliente, quando a gente olha para empresas que realmente têm um time de vendas, mas não tem processo de vendas. A gente consegue enxergar hoje que a maioria das empresas dependem de vendedor estrela. Daquele cara que vai chegar e resolver, aquele cara que vai bater no peito e fazer essas vendas. Só que vendedor estrela é quase que barra diferente do que processo comercial. Porque o vendedor estrela, ele tem o seu próprio processo. Ele vai falar com cada cliente de um jeito. E às vezes, se eu tenho um vendedor estrela e outros vendedores na minha operação, cada cliente vai ser atendido de um jeito. Ou seja, cada venda acontece de um jeito, né? A gente estava listando alguns dos problemas, algumas das dores, a gente vai percebendo isso. E vou contar uma história aqui, rapidamente. Esses dias, a gente foi fazer um fechamento de uma negociação. E dentro desse fechamento de uma negociação, hoje um processo do Toca o Sino, como a gente fala muito sobre vendas, a gente vai entender como é que está o processo de vendas do cliente, como é que ele está executando a venda dele. E a gente faz um cliente oculto. E quando eu fui fazer o cliente oculto, eu peguei o link, mandei para você e fui fazer. Cara, eu fui fazer esse cliente oculto, eu fui fazer de um jeito, eu recebi uma abordagem, recebi uma forma de contato do cliente e você recebeu uma abordagem diferente. Totalmente diferente. Não foi? Isso é totalmente diferente. A abertura é diferente, a condição é diferente. A promessa é diferente. Inclusive, o cliente oculto que eu fiz, o vendedor chegou a fazer uma escassez que não existia. E eu fui obrigado a confrontar ele. Por quê? Porque não tinha um processo definido lá dentro. Não tinha uma forma única de abordagem com o cliente. E o que gera, né? Gera, caramba, olha que situação chata. Você recebeu uma ligação de um cara, ele te prometeu algumas coisas, eu recebi uma ligação de outra pessoa e acabei tendo outro tipo de promessa ou uma abordagem às vezes mais agressiva e que se eu não soubesse a condição da empresa, eu talvez teria caído naquela escassez que, putz, que merda é essa? É uma escassez que não existia. E isso, para pensar, se os vendedores do Toca o Sino, cada um fala com o cliente de uma maneira diferente. Como é que você se sentir? Se um vendedor do Toca o Sino força o cliente falando uma coisa que não existe, como é que a gente vai se sentir? Muito mal, né? Não faz parte dos nossos valores, não faz parte das nossas condutas, né? E aí, Dani, tem um outro ponto que geralmente as empresas que não têm esse tal do processo comercial, elas acabam sofrendo vendas. Como é que você fala? O cara que ele faz o quê? Emite pedido, né? Ele emite pedido. Como é que é isso? Basicamente é quase o vendedor barriga no balcão, né? Ele só encosta ali, o cara vem, faz o pedido, emite e vai embora. Não fez esforço de venda nenhum, não fez demonstração de valor nenhum, né? O cliente nem sai com percepção de que ele estava, né, tendo valor naquela compra.
Dani, e é legal a gente mencionar isso porque geralmente isso também acontece em empresas que trabalham com lançamento. Quando a empresa trabalha com lançamento, a força de vendas dela está no lançamento. O lançamento geralmente é uma venda por botão. Só que hoje, no mercado, começou uma moda muito grande, e que bom, começou a ter times de venda para ajudar a venda do lançamento, para recuperar carrinho, para tirar dúvida de cliente e fazer esse fechamento de vendas. Só que o que acontece? Esse time de vendas ele não está preparado, ele não está treinado ainda. Então, geralmente, o time de vendas ele está lá para emitir pedido. O cara está com alguma dúvida, beleza, em vez do cara comprar direto, ele fala contigo, tu manda o link. Então, os caras acham que eles têm um time de vendas, mas na verdade eles têm um time de... como é que é? Um time de emitir pedidos. De emitidores de pedido, né? Que o cara só manda link, não consegue quebrar uma objeção, não consegue levantar desejo, não consegue entender o cliente, não consegue nem ouvir. E geralmente essas vendas são feitas por onde? Por WhatsApp. E cara, aqui no Toxino, a gente é totalmente contra a venda por WhatsApp. O WhatsApp, ele é uma ferramenta para te ajudar a conseguir o contato com o cliente. É muito legal isso falar, né? Porque a primeira objeção que vem, logo depois do processo, e dentro do processo que a gente tem, eles vêm falando disso, né? Mas todo mundo usa o WhatsApp. Sim, mas a gente... O movimento de utilizar o WhatsApp traz menos contato, traz menos conversa, traz menos conexão, traz um monte de coisa pobre para ligação de venda, pobre para abordagem de vendas. Principalmente, perde o controle sobre a venda. Sim. A gente parte muito do princípio que quem pergunta comanda e, principalmente, o vendedor ele precisa estar um passo à frente do cliente sempre. Só que isso só acontece se eu estou na ligação. Isso só acontece se eu estou ao vivo com o meu cliente e guiando ele para onde eu quero. A gente tem alguns episódios que falam sobre scripts de venda e dentro do script de venda, uma das regras é eu preciso induzir o meu cliente a falar aquilo que eu quero ouvir. Quando eu estou com o controle da conversa, eu induzo ele a falar as dores, eu induzo ele a falar os desejos, eu induzo ele a falar aquilo que eu preciso ouvir para conduzir ele para o fechamento de vendas. Não é verdade? E não é só conduzir ele para o fechamento de vendas, mas é ele tomar consciência, porque cada vez que eu faço ele falar o que ele precisa, ele vai tomando consciência, vai tomando conexão com aquilo que ele quer caminhar para que é o fechamento, a venda. Eu faço ele tomar essa consciência. E pegando esse gancho, né, desse tópico, esses dias eu também fui fazer uma prospecção, né? Fui fazer um contato com um cliente e dentro desse contato ele pediu, tá, João, vamos marcar uma reunião e tu me apresenta um pouquinho mais sobre a tua solução e tudo mais. Antes de fazer essa reunião, eu fui lá, de novo, né? Fiz um cliente oculto com o cliente. Só que esse cliente ele tinha um processo de pré-venda totalmente pelo WhatsApp. Então eu me inscrevi no site. E, cara, foi surpreendente, porque eles tinham automação, eles tinham uma automação rodando, 2 minutos eu recebi uma mensagem. Legal, recebi uma mensagem. Quando eu recebi essa mensagem, eu estava de prontidão para responder, então eu respondi. E a pré-vendedora começou a conversar comigo. E, cara, o que aconteceu foi, entre a primeira mensagem que ela me mandou e eu respondendo sempre na hora que ela me retornava, até ela me convidar para fazer uma sessão estratégica para conversar e receber uma oferta, demorou 1 hora e 25 minutos. 1 hora e 21 minutos, para ser mais exato. Cara, 1 hora e 21 minutos. Isso porque eu tava respondendo ela na hora. Isso porque ela me mandava uma mensagem e eu respondia. O que eu quero te dizer com isso, Dani? É que se ela tivesse me ligado em 10 minutos, ela teria resolvido essa situação. Agora imagina quantos e quantos clientes ela estava conversando ao mesmo tempo para demorar 1 hora e 20 para sair do zero comigo até chegar onde realmente ela ia me convidar para dar um próximo passo. E olha, ela deve ter feito umas 3 ou 4 perguntas nesse meio tempo. Não qualificou do jeito certo, não esquentou e principalmente não me engajou. É legal isso tu falar, né? E nem encantou, né? É legal isso falar. Até fica aqui uma provocação, né? Olha aí pro teu processo comercial. Se você não tem, ele existe, só você não sabe disso. Mas olha aí para as conversas de WhatsApp, né, que existem, e dá uma olhadinha. Quantas conversas começam e nunca terminam, né? Exato. Que demoraram a acontecer e o cliente sumiu. O cliente não responde, mas também, né, deve ter um monte de conversa aberta, leva 1 hora e pouco para conversar, isso quando não dias, né? E aí, enfim, perde a venda no meio do caminho. E batendo um pouquinho nesse atendimento para o WhatsApp, né? A gente tem um outro cliente que a gente fez o mesmo processo
E o que acontece também muitas vezes quando eu quero aumentar muito esse meu volume de atendimento e vou tentar automatizar, vou tentar jogar robô, inteligência artificial, que funciona, é legal. Sim. Mas corre-se um grande risco, porque dentro desse mesmo processo, a gente tem um cliente que ele tentou automatizar tudo isso e automatizava, ficava legal, integração com chat GPT, pegava a dor que o cliente colocava, construía uma frase bonito. Legal, até aí tudo bem. Aí marcava a conversa com o vendedor. Pedia um horário, marcava o horário. Aí o que aconteceu? A gente marcou 2 conversas, o que aconteceu? A gente não recebeu o contato do vendedor. Então olha só, ele conseguiu até gerar encantamento, até levantar dor, até qualificar um pouquinho. Mas ele não conseguiu cumprir com o combinado. E cara, se você marca um horário com o teu cliente, você precisa cumprir. Eu lembro em uma situação na empresa que eu trabalhava que a gente tinha um vendedor que 2 vezes ele perdeu o horário com o cliente. 2 vezes. Na segunda vez ele foi demitido. Não foi eu que demiti, foi o Rogério na época, mas ele foi demitido porque ele perdeu o horário com o cliente. Cara, é um valor muito importante. Eu não posso marcar um horário com o cliente e não aparecer. E aí o que acontece? A IA marcou um horário e o vendedor não conseguiu cumprir com aquele horário. Porque era tanta demanda gerada, não estava bloqueado na agenda dele, ele não conseguiu atender no horário. Por isso que a ligação é tão importante. Porque com a ligação, eu usando o WhatsApp apenas para me gerar oportunidades de falar com o cliente através de ligação, eu não dou um horário específico. Vou te ligar a tal hora. Não. Eu só qualifico o cara, vou te mandar uma ligação. E aí o pré-vendedor, ele que faz essa tentativa de ligação. Então, como a pré-vendas é muito difícil tu marcar um horário de agendamento, ou melhor, marcar um horário na agenda para o pré-vendedor. Por quê? Porque o pré-vendedor tem uma infinidade de leads. O pré-vendedor não pode correr o risco do no-show. Porque quando eu marco algo na agenda, pode ser que não aconteça. Então o pré-vendedor, ele marca um bloco, vou te ligar de manhã, vou te ligar à tarde, e vai tentando fazer várias ligações para várias pessoas. Porque assim ele consegue ser um pouco mais produtivo. O funil dele está muito grande. Ele tem muita gente no funil dele. Se ele marcar horário com todo mundo, ele não atende todo mundo. Então ele marca, às vezes, períodos que ele pode atender e vai ligando pro cara. Só que se o cara não atendeu, já pega o próximo. Então o que aconteceu com esse cliente? Marcaram o horário e o pré-vendedor dele, ou o vendedor dele não conseguiu ligar pra gente no horário. Sim. E cara, a gente era alguém que tava fazendo cliente oculto. Mas se fosse ou melhor, quantos clientes possivelmente ele deve perder por marcar no horário e o time de vendas dele não conseguir cumprir aquilo, né? Legal, João. Tem de repente tu pode trazer para cá, se eu não me engano, não foi só WhatsApp, mas acho que tinha e-mail também. Tem um caso aí que tu passou numa última empresa onde teve 2 confrontos ali, né? Entre ligação e essa parte, né? Low touch, né? Tipo, eu tô muito longe, assim, do possível cliente. Conta aí pra gente. Pô, é muito bom, muito legal. Eu acho que a gente tinha que fazer um episódio só para falar sobre vendas através de WhatsApp. Tá? Acho que isso, inclusive, anota aí. Mas essa história é legal. Porque o que acontece? A gente tinha um time de vendas dentro dessa operação. Esse time de vendas tinha a seguinte crença. Aqui, o nosso cliente, ele não atende. Porque o nosso cliente é servidor público, porque o nosso cliente trabalha com RH, porque o nosso cliente trabalha com um departamento pessoal. Então, aqui o nosso cliente, ele não atende ligação. A gente só vai conseguir vender para ele pro WhatsApp. Beleza, o que a gente fez? Eu e um coordenador que eu tinha contratado nessa operação, a gente fez uma estratégia onde a gente enviou diversas mensagens de WhatsApp e diversos e-mails para essas pessoas, para tentar construir eventos com essa galera. O que aconteceu? Para cliente frio, tá? Para cliente que estava na lista e etc. Não era cliente que levantou a mão, para cliente frio. O que a gente fez? Mandou um monte de mensagens. Sei lá, umas 2 ou 3 mil pessoas. Qual que foi o número que a gente chegou? A cada 100 pessoas que a gente enviava mensagem, 6 respondiam a gente. Em mensagem mais e-mail, 6 respostas a gente tinha de retorno. Beleza, trocamos. Vamos tentar fazer ligação. O que aconteceu na ligação? A cada 100 pessoas que a gente ligava, ou melhor, a gente teve um Hill Rate, né, dentro do CRM, o Hill Rate é a taxa de atendimento de 42%. O que significa 42%? A cada 100 pessoas que eu tentava ligar, ou a cada 100 ligações que eu fazia, 42 eram atendidas. Todas elas eu conseguia vender? Claro que não. Mas eu estou falando só de uma pequena taxa, que é a taxa de resposta. Quantas pessoas me respondiam? Em mensagem WhatsApp, 6 pessoas. Em ligação, 42. O que isso significa? Que não importa o teu segmento, que não importa o teu nicho. Se você não quer ligar para o teu cliente, isso é uma crença. A ligação sempre vai funcionar melhor
do que o WhatsApp. A ligação sempre vai te dar mais resultado e mais resposta do que e-mail, do que o WhatsApp. O WhatsApp, e-mail e qualquer SMS, qualquer outra estratégia que não seja uma conversa ao vivo com o teu cliente, é só uma estratégia para te ajudar a te colocar numa ligação ou numa chamada de vídeo. Ele é um meio para um fim. Ele nunca pode ser o fim. Ele nunca pode ser aonde eu vou qualificar, aonde eu vou vender. Ele vai ser um meio para me ajudar a levar para uma ligação para fazer a venda, para me ajudar a levar para uma chamada de vídeo para fazer a venda. Então, a gente tem que entender muito bem isso. O WhatsApp, ele é muito legal. Ele ajuda, ele aumenta a minha conversão de vendas utilizando ele da maneira correta. Mas ele nunca pode ser o meu fim. A minha venda não acontece ali. Eu posso usar o WhatsApp para enviar link de pagamento, eu posso usar o WhatsApp para lembrar o cliente, para chamar ele, para fazer várias coisas. Mas para vender o WhatsApp só se for em ligação. Não, nem pré-venda também, né? Nem pré-venda. Né? Mas legal, por que a gente comentou tudo isso aqui, né, João? Então, a gente está falando hoje aqui sobre a dor dessas empresas não seguirem ou não terem um processo de venda. Sim. E tudo que a gente comentou até aqui normalmente isso aí acontece, cada um faz por conta, né? Sim. Tem gente que liga, tem gente que manda WhatsApp, tem gente que tenta vender no WhatsApp, tem gente que manda WhatsApp, enfim, para até mandar proposta, né? Dani, cara, tem de tudo, e cada um faz de um jeito. Sim, cada um faz de um jeito. Inclusive hoje, a gente estava num cliente onde, fuçando como que ele fazia a operação dele, como que ele fazia o processo dele, a gente descobriu que ele botou um time de pré-vendas, mas esse pré-venda quase que não qualifica, ele fala 3 ou 4 palavras com o possível cliente pelo WhatsApp. É quase uma secretária, né? Um secretário ali só para agendar. Exatamente. Não faz nada. E aí dentro dessa conversa que esse funcionário tem com o cliente, ele ainda pergunta: como é que você prefere o contato? Por ligação ou por WhatsApp? A maioria responde por WhatsApp. Ele não agenda na agenda do vendedor, ele só passa. Resumindo, eu tenho um funil aberto, recebo 100 leads, com quem eu consigo falar, eu vou passando para o vendedor, quase sem processo nenhum de qualificação. Aí o vendedor recebe 50, 80 pessoas, um pipeline inchado, tenta conversar com o cara, não consegue, um responde, outro não responde, e nunca tem uma previsibilidade, não tem nada, porque o processo está falho, porque o processo está todo por texto, não está por ligação. Vira e mexe, de vez em quando liga. Aí o que acontece? Não tem venda. Não tem venda por quê? Porque não leva o cliente para tomar decisão, porque não pergunta, porque não levanta problema, porque não levanta dor, porque não levanta desejo. O que acontece aí dentro, Dani? O processo está falho. Processo falho. E aí o que a gente vê aí, João? Falta de previsibilidade, né? Desengajamento aí na hora da abordagem da venda. Às vezes a gente perde, enfim, um potencial cliente, né, que estaria ali. Tu acabou de falar do próprio caso aí, né? Tu ficou 1h20. Vamos supor que realmente o cara tivesse a fim de comprar, né? Será que em 1h20 o cara teria, né, ficado tão presente, tão atento ali? E o último item que dá para trazer aqui, a gente está com uns exemplos aqui, que é essa questão do cliente insatisfeito, né? Então, vamos supor que até o cliente compre, né? Mas às vezes ele chega lá e nem entende direito o que ele comprou, né? Ele chega lá para a hora depois de entender o produto, putz, mas o que eu comprei mesmo? Então, a qualificação, o engajamento, o encantamento, ele não é feito de uma forma saudável, vamos assim dizer, e não dá nem para medir, né? Então, uma das coisas que o processo faz também é medir cada passinho desse para que a gente possa melhorar. E, de novo, né, a gente bate tanto. Não depender de vendedor estrela. Não depender do cara que sabe fazer, mas fica refém dele e fica refém desses processos totalmente bagunçados. E aí tem aquela frase, né? Enquanto as suas vendas dependerem apenas do teu vendedor, você não vai conseguir escalar a tua empresa. Cara, enquanto as suas vendas dependerem apenas de um vendedor, você não vai conseguir escalar a sua empresa. Pode ter certeza. Pode ter certeza. A escala de vendas está totalmente ligada ao processo comercial. A gente vai falar mais sobre isso. E é legal isso que tu tá falando. Hoje a gente estava saindo do cliente lá e aí um prospect ligou, né? E a gente estava olhando, cara... não ter processo e depender desse vendedor aí, ou desses vendedores, cada um atua de um jeito, aconteceu com esse né? Possivelmente olha a frase dele. Possivelmente um potencial cliente. Olha a frase dele. João, o que aconteceu é que a gente acabou de perder uma vendedora e a gente sabe que pela perca dessa vendedora, a gente vai diminuir muito as nossas vendas nos próximos meses. Então eu tô querendo contratar uma consultoria para me ajudar a resolver essa situação. É isso aí, sem processo é arriscado e instável, tu não consegue desenhar nada disso, né? Então olha só, uma pessoa só tá saindo e ele
ele já tá na luz vermelha aqui, tipo, eu já sei que as vendas vão cair. Sim. Né? Sim. E eu tava lembrando aqui, só pra gente concluir essa etapa, eu lembro do ano passado, uma das empresas que a gente atendeu, um pré-venda, que era o melhor pré-venda deles, saiu e eles ficaram andando de lado aí durante uns 5 meses. Então, um pré-venda, eu não tô nem falando de vendedor, mas era o melhor pré-vendedor que qualificava, agendava e fazia, né, dentro do time ali, que não era um time tão grande também, mas era o melhor. Só o pré-vendedor saiu, bagunçou as vendas. Sim. E Dani, pegando esse ponto, né, pegando o gancho desses problemas sem processo comercial, o tema desse podcast hoje é processo comercial, mas o principal ponto é os 7 principais problemas que uma empresa vai ter se ela não tiver um processo comercial. Então pega papel e caneta na mão, que a gente vai te falar quais são esses problemas e como que eles afetam o teu negócio, o teu dia a dia. E se você ficar até o final, a gente vai dar um 8º de bônus. É um extra aí, muito bom até. É um extra, e esse 8º, talvez você nem imaginava que poderia ser um problema. Pela falta de processo de vendas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses 7. Então uma nota, vão ser 7 problemas. E cara, já vai pensando, já vai olhando para dentro da tua operação e vê se você consegue identificar esse problema hoje. Não é, Dani? É isso aí. Bora lá, João. Legal, bora lá. Cara, são 7 principais problemas que a gente pôde desenvolver aqui. E, cara, esses 7 principais problemas, ele não vem da nossa cabeça, né? Vem de grandes... conceitos e autores, gente do campo de batalha. Exatamente. E que a gente vem estudando muito. Então, e que a gente vê na prática também, né? E são caras como Aaron Ross, Mark Hoberg, Neil Hackham, Jeffrey Giromer, Robert Cialdini e Dale Carnegie. Cara, são grandes autores de grandes livros que a gente estuda, que fazem... alguns estão aqui, inclusive. Deixa eu ver, qual que tá aqui? Caramba, não tá esse pincelinho aqui. Mas enfim, estão lá. Lá, vocês não estão vendo, tá aqui na nossa biblioteca. Enfim, são grandes caras. A gente estudou muito no último mês, principalmente, e principalmente nas últimas semanas, sobre vários conceitos sobre processo comercial. A gente produziu conteúdo sobre isso, a gente foi para evento e tudo mais, e foi lendo muitas bibliografias. E a gente trouxe esses 7 principais problemas hoje para compartilhar com vocês, e vamos discorrer um pouquinho sobre eles. Qual que é o primeiro problema, Dani? Vamos lá. Previsibilidade de receita. Ou seja, tu olha para frente do teu negócio, olha para o faturamento do teu negócio e você consegue enxergar essa previsibilidade de crescimento, faturamento, né? A receita que está vindo pelos próximos meses do teu negócio, tu consegue ter isso na mão? Esse é o primeiro problema que a gente pode levantar. Isso aqui não está por ordem de prioridade, relevância, né? De relevância, exatamente. Mas o primeiro problema que a gente consegue identificar que uma empresa vai ter por não ter processo é falta de previsibilidade de receita. Então, o Aaron Ross bate muito nessa tecla. Sem um processo estruturado, torna-se difícil prever a receita futura, afetando o planejamento financeiro e estratégico de uma empresa. Por que isso acontece? Porque quando eu não tenho um processo bem definido, me faltam indicadores. Quando eu não tenho indicadores, eu não sei quantos leads estão entrando e quantos estão se convertendo em vendas. Eu não tenho os indicadores dos processos, eu não tenho os números de passagem de bastão de etapa para etapa. O que significa previsibilidade? É eu saber quanto que entra, quanto que sai. Quanto de conversão eu vou ter em cada uma dessas etapas, mas eu não tenho esses indicadores. Se eu não tenho os indicadores, eu não tenho previsibilidade. Então esse primeiro problema é muito grande. E onde é que a gente encontra esse grande problema? Cara, o Aaron Ross fala no Receita Previsível que uma receita previsível é baseada em um processo onde esse processo tem uma conversão em cada etapa e cada etapa vai me entregar um número e cada número vai me entregar um resultado. E esse resultado vai ser a previsibilidade que eu vou entregar para o meu planejamento financeiro, para o meu planejamento estratégico, para qualquer coisa que eu precise pensar nessa empresa. Quando eu olho para esse ponto, né, da previsibilidade de receita, eu lembro de donos, ou enfim, até gestores chegam. E aí, a venda vai sair ou não vai? Né? É a frasezinha que joga o peso nas costas do vendedor, às vezes, mas para essa venda acontecer, alguma coisa tem que acontecer antes, né? Então é isso que a gente fala aí, até na engenharia reversa, enfim, a gente fala de onde é que esse possível lead prospect vem, para então a venda acontecer. Né? Então tem cada passo aí e a previsibilidade de receita ela vem desse passo a passo, dessa receita como se fosse uma receita de bolo. Né? Uma receita, um passo a passo até a venda. Você falou uma coisa muito importante. O dono de empresa
que cobra a venda do vendedor. A gente precisa entender que enquanto o dono de empresa chegar no vendedor e cobrar a venda, ele nunca vai ter resultado. Olha e só. talvez é um indicador, né? De não ter o processo. Se ele tá jogando, se ele tá jogando peso para cima do vendedor, é porque não tem as etapas anteriores e ele não tem o processo. Porque, de novo, volta naquela frase. Enquanto a tua empresa depender do vendedor para gerar venda, você nunca vai escalar teu negócio. Então, olha só. Se você é gestor, se você é dono de uma empresa e quando chega no final do mês não tá tendo resultado, você tá chegando no teu vendedor e cobrando venda dele, você tá errando. Você tem um grave problema aí dentro. Porque não se cobra a venda de um vendedor. Se cobra que ele siga o processo. Se cobra que ele faça 10 apresentações. Se cobra que ele consiga conversar com 20 leads, com 50 leads, que ele mande 100 propostas. Mas tu não cobra a venda. Porque quem estuda sobre vendas, quem faz o dever de casa, quer ler Spin Selling, quer ler Receita Previsível, quer ler a Bíblia de Vendas, quer ler os livros e os manuais que existem no mercado sobre vendas, sabe que a venda, ela é uma consequência da execução de um processo. Ela é uma consequência de diversas atividades. Eu não cobro do meu vendedor venda. Eu cobro do meu vendedor uma quantidade X de atividades. E essa quantidade X de atividades eu vou descobrir através do processo quantas atividades, quantas etapas eu tenho que executar para descobrir uma venda. Para saber quando que vai acontecer a venda. Então, cara, se você tá chegando no final do mês e tá indo no teu vendedor, ei, me mostra a venda. Cadê a venda aí? Não vamos vender? Você tá errando pra caralho. Você tá errando feio. Você tá tendo um grave problema na tua operação. E essa operação tá fadada a fracassar porque ela não vai crescer. Ela vai depender do vendedor, ela vai depender de ti, ela vai depender de todo mundo. Ela nunca vai ser escalável. E ela não vai te trazer previsibilidade. É isso aí, João. Boa. Vamos pro segundo aqui. Ciclo de vendas alongado. Exatamente. Cai o lead, conversa se estende e o que era para talvez ser vendido em 2, 3, uma semana, né? 2, 3 dias, uma semana, aquilo se leva quase uma gestação, 9 meses. Aliás, a gente estava vendo esses dias, né? Tinha um cliente falando que teve uma venda que chegou a levar 9 meses. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Desde que seja da tua operação. Exatamente. Mas não era. era. E o que acontece, né, Dani? Sem um processo claro, os ciclos de venda se prolongam, pois os vendedores não sabem quais são as melhores práticas para executar dentro daquele processo. Quem fala muito isso, quem traz muito esse contexto é o Mark Roberge. Ele é autor do livro The Sales Acceleration Formula. E dentro desse livro ele conta como que ele fez para a HubSpot sair do zero a 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Em vendas em receita recorrente com a HubSpot. Então ele foi funcionário número 4 da HubSpot. E como que ele fez tudo isso acontecer lá dentro. E cara, uma das coisas que ele fala é que sem o processo de vendas a gente vai alongar o nosso ciclo de vendas. A gente vai alongar, vai ficar comprido. O cara vai entrar, eu não tenho clareza de qual que vai ser o primeiro contato, eu não tenho clareza de qual que é a primeira abordagem, eu não tenho clareza de como que eu levo o cara de um estágio para o outro. Então eu faço tudo isso freestyle, eu faço tudo isso de um jeito para de um jeito para outro. Eu não sei quando que eu vou apertar esse cara, eu não sei nem quando eu descarto esse cliente. Então o que acontece? Se eu não sei o que fazer, se eu não tenho clareza disso, o cliente vai ficando lá, vai ficando lá e não compra. Aí aquele CRM de venda cheio de lead, cheio de proposta, cheio de follow para dar, mas o que eu faço com esse cara, né? Exatamente. O que eu faço com esse cara? E é muito legal porque, falando em vendas consultivas, em vendas de alto valor ou o high ticket, a gente fala muito disso, né? Nesse processo, nessa etapa, a gente precisa fazer com que ele tome a decisão porque é uma dor que ele tem. A gente traz consciência e ele diminui esse tempo, né? Ele não pode alongar. O objetivo é que ele, num curto espaço de tempo, ele entenda que tem aquele problema e vá para a decisão de compra porque tem uma solução que vai resolver o problema que ele tem. Então, ciclo de venda alongado, se você olha para a tua operação, né, e o processo se estende demais, cara, provavelmente você não tem um processo organizado, você tá cada um fazendo de um jeito e aliás, pode olhar para cada um dos seus vendedores, cada um tem um processo, aliás, tem um ciclo de vendas diferente um do outro, né? Tá aí também, Sim. Que a gente fala ali um pouquinho de previsibilidade, o ciclo de venda alongado, um ciclo de venda inconstante é falta de previsibilidade. Se você não tem um padrão, né, do seu ciclo de vendas, tem alguma coisa desajustada. E cara, o Jeb Blount, ele traz alguns conceitos que ele fala que
uma das maiores dores é essa inconsistência. Sem um processo, cada vendedor pode abordar as vendas de uma maneira diferente, levando a resultados inconsistentes. Por que inconsistente? Porque cada um faz de um jeito. Se eu não tenho padrão, eu não tenho consistência. Se eu não tenho padrão, eu não tenho uma previsibilidade. Volta lá no outro setor. E o que acontece com tudo isso? Eu demoro mais para ter o resultado. O meu ciclo de vendas fica muito maior. Muito maior, o custo de aquisição de cliente alto, grandes custos com operação comercial, né? Falta de conexão com o marketing. Gera uma bagunça geral, né? Uhum. Sim, exatamente. Então, o segundo problema que você vai ter na sua operação é ter um ciclo de vendas muito maior do que ele deveria ser, caso você tenha um processo estruturado, sabendo o que fazer em cada etapa, sabendo quando apertar o cliente, sabendo quando descartar o cliente, sabendo quando dar ultimato, porque uma das coisas que mais funciona, anota aí, é quando o cliente não está respondendo, é ter uma mensagem padrão desenhada para descarte do cliente, onde você dá com o pé na porta. Eu já entendi que não é prioridade para você resolver o problema XYZ. Quando isso se tornar prioridade e você quiser aumentar a tua receita, me manda mensagem que eu te ajudo. O cara, não é assim, peraí, deixa eu te responder. Isso é ter clareza que se o cara tá 1 semana, 2 semanas sem responder, ou você fez 4 ou 5 etapas com ele e não te respondeu mais, 4 ou 5 atividades da cadência, eu tenho que ter a mensagem de descarte, a mensagem de pé na porta, porque esse cara não vai me responder. Entre eu mandar uma mensagem de pé na porta e correr o risco dele não continuar me respondendo, qual que é a diferença? Se ele já não ia me responder? Eu lembro de um caso de uma instalação de pré-vendas que eu fiz para uma SaaS, uma empresa de tecnologia, de comércio exterior. Ela é uma empresa jovem, aqui do sul do estado de Santa Catarina, e eles estavam implantando todo o processo de pré-vendas, e aí tinha uma vendedora que estava sendo alocada para pré-venda. E a gente desenhou todo o roteiro e tal. E durante a sprint, né, de validação do script, aconteceu isso. Ela estava com um lead na mão, só que como era uma empresa jovem, já existia outros players no mercado. E eles começaram a prospectar players que estavam dentro do perfil ideal de cliente deles. E eles sabiam que tinha alguns players que eles iam validar aquilo se valia a pena o custo de sair de uma plataforma e ir para uma nova. E eu escutei essa ligação, e ela, no final da ligação, o cara estava sendo quase que grosseiro com ela, e ela entendeu e deu esse movimento pé na porta. Ela falou exatamente assim: eu sei que você tem já isso aí funcionando, eu tô aqui para te mostrar o que essa empresa pode fazer pela tua empresa, e tá tudo bem. Tu tem o meu contato, e no dia que você quiser ter um resultado com uma empresa X, que era uma empresa concorrente desse cara, você pode vir falar comigo. Cara, ele fala assim: não, vocês atendem fulano? Agora eu quero escutar. E mudou, e cara, foi muito louco, foi pro agendamento e converteu. Sim. Só pelo posicionamento correto que teve o pré-vendas. Pré-vendas, eu não falei nem do vendedor. E depois virou venda. Mas só por conta desse entendimento de, cara, eu preciso encerrar isso aqui. Eu não vou alongar esse contato na minha pipeline. Timeline. Não vou alongar essa conversa com esse possível lead. Cara, ele encerra aqui ou ele fica para uma atividade futura. Resumo da história. Esse comportamento dela fez virar uma venda. Sim, a gente tem que saber a hora de descartar o cliente, tem que saber, e tem que ter no nosso processo a mensagem pé na porta. Porque quando a gente começa a entender, e eu vou falar muito sobre isso no futuro e logo, que a venda, ela é como um truque de mágica e eu preciso me adaptar a todos os tipos de cliente, existem algumas adaptações. Vão ter clientes que precisam da mensagem pé na porta para responder. E eu preciso ter esse truque dentro da minha manga. E ela é uma intenção, né? Ela é intencional. Ela é intencional. Ela vai no momento certo, ela tem o porquê acontecer naquele momento. Por quê? Porque tu tem um objetivo com aquela ação. Exatamente. Muito bom. Dani, terceiro problema... Esse aí é... Esse é muito bom. Fala aí. Qualidade dos leads. Ou qualidade dos prospects, né? Que chegam até a venda. Né? Isso aqui para mim é essencial. Aqui no Toxino, né, nas consultorias e mentorias que a gente dá, a gente fala muito dessa conexão entre marketing e comercial. A gente fala muito disso. Não existe venda sem conversar com marketing, não existe uma clareza no marketing sem o marketing conversar com as vendas. E
a gente acabou de falar aqui, né? Uma mensagem pé na porta como critério se eu deixo esse lead continuar ou não, né? E essa falta de desenho de critério, abordagem do marketing com o lead ou com o potencial lead lá na frente, se isso não for feito, né? Com os critérios claros e bem alinhados, com a proposta de valor correta, cara, vai chegar lixo lá na venda. Vai chegar lead ruim lá na venda. Ou vai chegar lead fora de uma promessa que o marketing está prometendo de um jeito e a venda não está prometendo do outro jeito, está prometendo de um jeito totalmente diferente. Então, essas conversas, elas precisam acontecer. E, claro, a qualidade do lead vem muito desse guia de critérios que o marketing precisa ter. De novo, os dois times trabalhando conjuntamente, né? De novo, processo. Tudo começa numa ponta para terminar na venda. Faz sentido, João? Sim, com certeza. E voltando a esse ponto de qualidade dos leads, né? O que acontece aqui dentro? Por que isso é uma dor? Por que a falta de processo ela vai influenciar na qualidade dos leads? Porque quando eu não tenho processo, eu não tenho critério claro. Todo mundo pode comprar meu produto? Como assim todo mundo vai comprar teu produto? O que significa isso? Que a empresa pode atrair lead que não estão dentro do ICP. Os leads que não estão dentro do ICP. Os leads que não são o perfil de cliente ideal. Uhum. É legal tu falar isso. E a gente pode só abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de perfil de cliente ideal, a gente está falando de olhar para a tua base e olhar quem são os teus melhores compradores. Sim. Ele é o perfil de cliente ideal que o marketing precisa atrair mais. Só que o mais engraçado, a gente atua nas consultorias, atua nas mentorias, tem gente que até começou a fazer exercício, mas quando tu vê, o exercício está pobre, não tá aprofundado. Uhum. Então, olha aí para dentro do teu processo. Provavelmente tem uma inconsistência de critérios, às vezes, lá no marketing, que está fazendo o lead chegar muito torto. Ou isso também impacta onde? No ciclo de vendas alongado. Porque uma promessa errada lá na frente demora muito a pessoa entender, demora muito esse lead entender que, cara, putz, não é que essa empresa serve para mim mesmo, só porque houve um desajuste lá na aquisição desse lead. E cara, vem um ponto, né? Quando eu atraio esses leads errados, eu atraio pessoas que não estão alinhadas com a minha proposta de valor, com aquela dor que eu posso resolver. E o que acontece? Eu vou desperdiçar dinheiro, vou desperdiçar tempo. Tanto dinheiro no meu marketing, quanto tempo no meu time comercial para falar com as pessoas erradas. Então, esse é um problema que está muito, 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 muito ligado a muitas das empresas que estão ouvindo a gente, cara. Dentro dos times comerciais dessas empresas tem muito lead errado lá dentro. A proposta de valor não está conectando com as dores que os clientes vêm trazendo. A proposta de valor não está nem clara. E aí o que acontece? O marketing se comunica de um jeito, chega no processo comercial, eu não qualifico do jeito certo, eu não tenho os critérios claros para qualificar, aí vai chegar no vendedor, o vendedor vai perder a hora dele, vai gastar a hora dele para falar com um cara que não vai comprar. Se o cara não tem a dor que tu soluciona, se o cara não tem dinheiro para tua solução, esse cara não compra. Não existe milagre em vendas. Não existe milagre em vendas. Boa, João. E cara, só para falar um ponto, né? Desculpa, mas quem bate muito nessa tecla de falta de critérios claros não é o João e o Dani, é o Neil Hackham. Se você lê o Spin Selling, ele fala muito o tempo inteiro de critério claro para avançar o cliente de etapa por etapa, para poder ofertar para o cliente. E é muito legal tu falar do Neil Hackham, porque o Neil Hackham, a gente quem é da área comercial, lê o Spin Selling, tá acostumado até com os termos de Spin Selling, mas eu vejo muito pouco a gente do time de marketing lendo sobre Spin Selling. Né? Gente, dá para falar sobre situação, dá para falar sobre problema, dá para falar sobre implicação lá no marketing. Eu não preciso esperar chegar isso na área comercial. Sim. Né? E o que acontece? O cara vem liso, ele vem direitinho lá da área de marketing, ele vem mais qualificado, ele vem mais engajado. E aí ele bate justamente nos dois pontos anteriores que a gente estava falando aqui. O ciclo de venda ele normalmente fica menor. Ou seja, a tomada de decisão pela tua solução ele vai acontecer mais rápida e traz o primeiro item que a gente conversou aqui, que é previsibilidade na receita. Cara, isso é quase uma receita. Então quer dizer que se meu marketing atrair 10 clientes certos dentro do critério, eu tenho uma previsibilidade que esses 10 clientes certos, desses 10 leads certos, eu converto, sei lá, 2, eu tenho uma margem de 20% de conversão. Então quer dizer que se eu fizer 20, vai vir os 4? Sim. Provavelmente essa margem ela acontece como uma receita de bolo. Então, de novo, só por conta de a gente ter os critérios claros no marketing e a qualidade dos leads. Dani, o quarto item que a gente separou aqui para falar, o quarto problema que pode gerar. Esse problema aqui é muito forte,
Porque é a experiência do cliente. A falta de processos, ele vai gerar um problema na experiência do cliente. E eu vou contar isso para vocês falando das experiências que nós tivemos só de cliente oculto. O que significa isso? A falta de padronização, que o processo ele traz essa padronização, ele vai resultar em experiências inconsistentes. Eu vou fazer uma abordagem com o cliente de um jeito, eu vou fazer uma abordagem com outro cliente de outro jeito. Isso gera uma inconsistência. Eu não tenho padrão, eu não tenho um jeito único, eu não tenho uma característica do meu time comercial, eu não tenho uma característica da venda da minha empresa. Eu vou vender de qualquer jeito. Você quer vender de qualquer jeito? O que acontece se a tua empresa vender de qualquer jeito? O que acontece se a tua empresa vender só do jeito do teu vendedor? E cada vendedor vende de um jeito diferente. O que acontece numa empresa que não tem essa padronização? Vai cair a reputação? As pessoas não vão dar credibilidade? Você não vai conseguir ter a previsibilidade, você não vai conseguir ter um monte de outras coisas na tua empresa. Por quê? Porque você não tem essa padronização nas vendas. Então a experiência do teu cliente vai ser afetada. E hoje no mundo onde cada vez mais o cliente é importante, onde cada vez mais o cliente está na ponta, eu preciso garantir a padronização. Pô, eu vou no Outback, vou ser atendido, todos os garçons quando me atender, eles não se ajoelham até a minha altura para fazer o pedido. No McDonald's por muito tempo foi assim, hoje a gente perde um pouquinho, mas quando tu chega no caixa e tu faz um pedido, eles vão lá. Por mais R$1 você quer oferta grande, quer batata grande por mais R$1? É padronização de atendimento. Todo mundo oferece do mesmo jeito. Isso garante o quê? Uma previsibilidade lá na ponta. Isso garante a mesma experiência para o cliente. Isso garante um monte de outras coisas. Então, a experiência do cliente ela é afetada quando falta a padronização. Boa. Eu estava escutando uma frase de um dos eventos que a gente foi, né, que a venda também é sobre sobre ter ou desenvolver o cliente saudável, né? Então faz parte dessa padronização, que cara, eu vendi da forma correta, é um cliente saudável que vai falar bem do negócio, que vai entender como é que a minha solução funciona e ele vai propagar isso da forma clara. E não vender a qualquer custo e de qualquer forma, né? Sim. Então, a padronização também vem para essa experiência do cliente. Aí. Eu vou puxar um pouquinho, vou trazer até para os exemplos de franquias, né? Falei de McDonald's. A gente tem um colega nosso que ele tem franquia. Não é franquia, ele tem algumas unidades filiais da mesma empresa dele. E, cara, é muito louco como a padronização é importante. Você chega em qualquer... A gente visitou todas as lojas, todas. Ele tem 5 unidades. 4 ou 5? 4, né? Tem mais com a matriz. Com a matriz é 4? Acho que é 4. A gente visitou a fábrica também, depois foi 5 visitas. A gente chega nas 4 lojas dele. É o mesmo formato de layout, é o mesmo exposição dos produtos, dos serviços, é os mesmos produtos, tudo. A vitrine é parecida. A vitrine é igual. O que significa isso? Que eu tô me sentindo sempre naquela loja. Isso é muito do Boticário também. Você entra em qualquer loja do Boticário, é um layout padronizado para todas as lojas. Pô, se as maiores redes de franquias, elas utilizam padronização em atendimento, padronização dentro da própria estrutura da loja para garantir que o cliente ele tenha uma experiência em todas as unidades, por que a gente não vai padronizar o nosso processo de atendimento, cara? Se os caras que estão milionários, bilionários, ganhando um monte de dinheiro, estudam pra caramba, fazem isso, por que a gente vai fazer diferente? Então, a experiência do cliente ela vai ser afetada se você não tiver um processo comercial bem construído e bem definido. Muito bom. Quinto, adaptação a mudanças. A gente perde a adaptação à mudança. Se torna um problema se adaptar às mudanças. Hoje, Dani, a gente está no mercado evoluindo e crescendo. Cara, a inteligência artificial está aí para ditar um novo ritmo de mudança, de atualização, de coisas que estão acontecendo em tempo real. O tempo inteiro está mudando e trazendo... o tempo inteiro as coisas estão mudando e estão trazendo inovações para o nosso processo, para o nosso dia a dia. É legal isso falar, porque do mesmo jeito que algumas pessoas pensam que o processo ele engessa, né, e perde performance, enfim, crenças, algumas pessoas estão achando que a inteligência artificial deixa menos humanizado. E a gente estava aqui, essa semana veio um parceiro nosso aqui e já veio uma sacada de fazer jeitos de fazer pesquisa que não deixa de ser, aliás, traz esse tempero humanizado para a pesquisa, mas uma forma de inteligência artificial. Então foi bem interessante e talvez a gente aplique em algum cliente. Mas, de novo, trazendo,
com a mudança, a gente se adaptando e entendendo como é que isso funciona e como é que a gente pode ser relevante aí no processo para ajudar a gente a ter mais resultado. Não, e tem um ponto que eu acho que o que faz mais sentido, né, nessa dor, qual que é o problema da tua empresa por ela não ter um processo comercial? Ela não vai conseguir ter fácil adaptação às mudanças. Por quê? Quando eu tenho um processo bem claro e definido, vem uma mudança, eu consigo entender aonde é que eu tenho que mudar. Aconteceu. O processo ele não é imutável, o processo ele não é rígido, o processo é um processo. Eu consigo ter clareza do que acontece em etapa por etapa. Então o que acontece? Vem uma inovação, eu consigo pegar essa inovação e encaixar em uma das etapas do processo. Eu consigo adaptar aquele processo. Agora, se eu não tenho clareza de como está funcionando a minha operação, chega uma ferramenta ali ferrada, da hora, que vai gerar muito resultado, eu não sei onde é que eu vou utilizar ela. Eu não sei onde é que eu vou encaixar ela dentro da minha operação. Por quê? Porque eu não tenho clareza de como é a minha operação. Aonde funciona. Eu não tenho clareza de onde vai funcionar. Então, quando você não tem um processo comercial definido, você vai ter dificuldade de se adaptar às mudanças do mercado, se adaptar às novas tecnologias. Vou te dar um exemplo. Se eu A gente tem com o ChatGPT que eu consigo mandar as confirmações de conversas automáticas com disparo de e-mail, com disparo de mensagem de WhatsApp. Cara, eu consigo pegar essa tecnologia, essa inovação e encaixar lá dentro de toda a minha cadência de mensagens que eu enviava na pré-venda. Eu fazia isso de maneira manual, chegou uma inovação, chegou uma tecnologia, eu adapto, faço isso de maneira automática. Eu acelero a minha operação, eu tiro aquilo que era feito de maneira automática, de maneira manual, transformo de maneira automática, otimizando o meu processo, otimizando a minha operação, fazendo com que eu tenha mais resultado. E mais resultado vai me trazer mais dinheiro. Então, uma empresa que não tem um processo claro, definido, não sabe quais são as etapas, ela corre o risco de perder as adaptações às mudanças. E às vezes, até coisas bem simples, né? Eu lembro de uma operação que a gente estava trabalhando junto, e sobre ligação, né? Quantidade de ligação e o meio que estava sendo feito ligação. As ligações estavam inconsistentes. Tinha gente que ligava 4 vezes para o lead durante a semana, tinha outros que ligavam 5 vezes por dia, então cada um fazia de um jeito, e eles estavam usando só VoIP. E aí o VoIP não funcionava tão bem. Aí a gente trouxe até o elemento, né, de tentativas de ligação utilizando VoIP, utilizando telefone celular e, por último, utilizando o WhatsApp. Por quê? Porque a gente sabe que naquele momento a gente pode ter mais resultado em conexão com o cliente. Então, entendendo o processo, a gente entendeu que naquele ponto poderia ter uma ação de melhoria. Então, sabendo a etapa, a gente pode agir até de forma simples, como eu acabei de falar, que é ponto de contato. O que eu posso fazer para que a gente consiga mais contato com o possível cliente? Então, essa receita de entender o passo a passo, entender aonde eu melhoro um script, onde eu melhoro uma abordagem de fechamento, onde eu melhoro uma apresentação. Teve uma amiga aqui de uma operação comercial grande em Joinville também, que ela falou assim: Dani, eu vi que na minha operação eu tinha 4 pré-vendedores, 2 trabalhavam de manhã e 2 à tarde. Eu vi que o volume que mais tinha conexão era na parte da tarde. Eu deixei um só na parte da manhã e desenvolvi os outros 3 para a parte da tarde. E, cara, a gente trouxe em torno de 30% a mais de volume de agendamento. Então, assim, só por ter atenção ao processo. Só por ter atenção, tipo, tá, se eu tenho 4 pré-vendedores, eu consigo olhar que nesses horários que eles estão trabalhando, aqui tem uma taxa melhor, eu consigo movimentar e me adaptar à posição do cliente. Então, esse momento aqui da adaptação-mudança nem sempre é algo tecnológico, mas o que está acontecendo lá com esse cliente, o potencial cliente, que eu pudesse ter mais resultado? E aí tu consegue saber onde precisa ajustar. Sim, sim. E, cara, pegando esse gancho, vamos para o número 6 aqui que a gente separou da listinha. Nossa. Vai lá, fala aí, Dani. A ineficiência do investimento que é feito no negócio. Então, vamos lá. Em um mercado, né, que a gente está falando aqui que a empresa pode fazer os investimentos, pode entender quais são as etapas, mas e se ela não sabe as etapas? E se ela não sabe o que está acontecendo? Aonde ela põe esse dinheiro? Ou pior, põe e volta esse dinheiro? Sem clareza, a empresa ela pode investir em estratégias que não vão trazer retorno para ela. E aí é muito legal, a gente falou da etapa da geração de lead. Uma das principais coisas que a gente ouve aqui quando a gente fala de conexão entre marketing comercial através dos processos comerciais é que quando a gente olha para o marketing, normalmente vem algumas coisas do tipo, mas eu estou gerando lead, mas os leads não vendem, ou seja, está queimando dinheiro lá.
Depois, mas eu tô fazendo estratégia de redes sociais e tal, mas não vem lead nenhum. Aí tu vai olhar mais o mesmo. Falta posicionamento, falta clareza, falta critério, falta um monte de coisa. Então é um monte de dinheiro indo pelo ralo, né? Então isso eu tô falando só da área de aquisição de cliente. Sim. E aí na parte interna do time de vendas, treinamento e tal, cara, aonde eu ponho esse dinheiro? Né? E aí o vendedor estrela pega e, como no caso desse prospect aí que tá na nossa porta aí, daqui a pouco ele sai da empresa e foi embora. Foi embora aquele investimento que talvez tenha sido feito ali na área e não tem mais o que fazer. Ele levou isso, levou carteira às vezes, levou o que for e a empresa fica à deriva. Porque eu não tenho um processo claro. Volta até na dor anterior, né? Essa falta de processo, ela impede que eu entenda, primeiro, quais são as tecnologias novas, as inovações, mas também impedem de eu entender também dentro da minha operação aquilo que não está funcionando tão bem que eu posso investir para melhorar. Porque, cara, eu não tenho processo. Eu não sei o que está funcionando ou o que está funcionando. E isso já pega gancho para o 7º problema, que é... dificuldade em trazer melhoria contínua. Exatamente. Por quê? Porque quando eu não tenho um processo claro e definido, eu não sei o que está funcionando, o que está funcionando. Eu não sei o que melhorar, né? Eu não sei o que melhorar. Ou pior, acha que tem que destruir tudo e construir algo do zero. Exatamente. Acha que eu tenho que destruir tudo e construir algo do zero. E aí eu não tenho como melhorar. Eu não tenho número, eu não tenho dados, eu não tenho indicadores. Porque qual que é o grande X a grande cereja do bolo do processo? Quando eu tenho um processo bem claro e definido, tudo que eu estou fazendo, eu estou gerando indicadores, eu estou gerando número. Quando eu gero indicadores e gero número, não existe nada mais racional para se tomar uma decisão do que números. Então eu sei se aquele número é bom, se aquele número é ruim. Se eu tenho esse processo, eu comparo com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa e entendo se isso está funcionando ou não está funcionando. E quando isso está funcionando, eu mantenho, eu melhoro. Quando isso não está funcionando, eu invisto para trazer uma melhoria contínua para aquilo ali. Então, cara, o processo... Legal isso falou. Eu invisto para fazer a melhoria daquele ponto. Exatamente. Investe. Ou seja, eu sei que eu vou botar o dinheiro ali e vai voltar esse dinheiro, né? Exatamente. Então, quando eu não tenho essa clareza, eu não consigo fazer a melhoria contínua. Eu não consigo entender o que pode melhorar, eu não consigo entender o que está muito bom e que se eu apertar um parafuso, ele vai ficar melhor ainda. E principalmente, eu não entendo o que tá ruim e tenho que melhorar. Então, cara, são 7 dores, 7 problemas. Quantos desse a tua empresa tem? Vou até repetir de novo. Olha só. Desses 7 principais problemas, quantos a tua empresa tem hoje? Os 7 principais problemas por não ter um processo comercial. Olha só. Primeiro, previsibilidade de receita. Não tem previsibilidade de receita. Ciclo de vendas muito longo. Terceiro, qualidade dos leads, porque eu não consigo qualificar eles, eu vou ter uns leads com a qualidade bem duvidosa. Experiência do cliente. Será que a tua experiência do cliente está sendo afetada por não ter um processo comercial? Quinto, adaptação à mudança. Será que você não está se perdendo às mudanças, deixando de se adaptar às mudanças porque você não tem um processo comercial definido, não tem clareza de como aproveitar essas mudanças? Sexto, investimento ineficiente. Hoje, você está fazendo o investimento do jeito certo para melhorar o que precisa ser melhorado, para conseguir ter mais resultado onde precisa ter? E sétimo, que deriva desse, que é dificuldade em trazer melhoria contínua. Será que hoje você tem clareza de onde você precisa melhorar? Cara, se você não sabe responder isso, vou te fazer um convite. Aqui nesse episódio tem um link. Clica nesse link, se inscreve e vem fazer um diagnóstico com a gente, vem conversar com a gente, que a gente vai entender quais são os problemas que você tem na tua operação e vai te mostrar como que a gente pode te ajudar a resolver através da construção de um processo comercial eficiente que gere resultado e que não dependa de vendedor estrela, porque é esse processo que vai gerar o resultado de vendas da tua empresa, beleza? Se inscreve lá e não se esquece de dar um like nesse vídeo, dar um joinha, de dizer se gostou ou não, de comentar, de compartilhar com outros donos de empresa, com outros gestores que estão acompanhando a gente também, beleza? Muito bom, João. Bora lá então a cereja do bolo. Mas vamos lá, né, Dani? Essa cereja do bolo, o que acontece? O que acontece quando eu tenho um processo comercial? Porque o processo comercial, Dani, ele é como mágica. Ele é como um passe de mágica, porque a gente repete todos os movimentos incansavelmente, diversas e diversas vezes, até
conseguir executar o truque de maneira perfeita. Que não pareça truque. Que não parece ser truque. Que parece um passe de mágica. Então, quem está de fora, quando acompanha esse processo sendo executado, cara, fica encantado. Caramba, que foda. Que loucura isso. Que coisa linda. Mas quem está executando sabe que ele está seguindo um passo a passo. Porque ele repetiu, e repetiu, e repetiu, e repetiu. E através desse processo que a gente consegue garantir satisfação de cliente. É através desse processo que a gente alcança a eficiência nas vendas. Porque a gente repete tantas e tantas e tantas vezes incansavelmente que a gente percebe o que está errado e o que não está errado. O que eu posso melhorar? Onde é que eu posso investir? Isso vai me dar previsibilidade, cara. Uhum. Então a importância do processo, ela está muito ligada a todos esses pontos. Só que tem mais uma coisa que a falta de processo ela também vai afetar, que é o 8º ponto que a gente deixou para falar agora no final, né, Dani? Fala aí. É isso aí, gente. Esse oitavo. Esse Otávio ponto. Esse oitavo ponto é retenção de talento, retenção de gente, né? Uhum. Ou seja, a gente tem um processo, mas o processo é executado por gente. E como é que eu faço as pessoas estarem engajadas nisso, né? Como é que eu faço elas se conectarem com isso? Gente, processo. Exatamente. O que acontece, Dani? Dentro da área comercial, o setor comercial ele tem uma rotatividade alta. Altíssima. Só por ser comercial. Mas um dos responsáveis, uma das coisas responsáveis por essa alta rotatividade é a falta de processo. Porque olha só, um cara ele entra na tua operação, todo dia ele tem que se esforçar a mente dele para conseguir atender um cliente. Ele tem que ficar criando coisas novas o tempo inteiro para conseguir atender o cliente. Por quê? Porque ele não tem um processo para seguir. Quando eu percebo que o meu funcionário da área comercial, ele não tem que ficar inventando, ele tem que seguir um processo, ele vai gastar muito menos energia dele para executar aquilo. Então, ele não vai se cansar tão rápido, porque a energia dele vai estar focada em ouvir o cliente, em garantir que o processo seja executado, em executar todas as etapas do jeito certo e não em criar coisas novas. Eu gasto muito mais energia para criar do que eu gasto para seguir algo que já está construído. Muito bom. Tem enfim, vem da mesma escola que a gente veio de negócio e tem um livro da Gallup, né, que é... Eu não lembro o nome do livro, mas tem a hierarquia do engajamento, né? O Q12. Uhum. E a primeira pergunta do Q12 fala exatamente o seguinte: eu sei o que é esperado de mim no trabalho, então quando a gente fala de processo, e quando a gente fala do processo da área de vendas e pré-vendas, o cara senta lá para trabalhar e às vezes ele não se conecta com o ambiente porque ele não sabe o que tem para fazer. Ele não sabe como é que aquilo funciona. E eu trago, enfim, alguns exemplos do campo de batalha que é... Eu já vi pré-vendedor pedir demissão porque ele simplesmente não sabia o que estava acontecendo quando ele foi contratado. Então, quando eu parei nessa empresa para montar o processo de pré-venda, ele já estava lá um tempo, poucos dias antes de eu começar a trabalhar. E quando a gente foi começar o trabalho, eu fui conversar com ele. E aí, como é que tá o trabalho e tal? Eu disse, Dani, eu não sei, eu tô uma semana aqui, eu não sei o que eu tenho para fazer. Então, o fato de a gestão não sequer contratou a pessoa, mas ela não sabe o que tem para fazer, faz com que, cara, eu não sei, tô perdido. A gente fala a gente falou de etapas anteriores de a tua venda tá à deriva por não ter previsibilidade, mas não há retenção e não há gestão sobre o teu colaborador, né, o teu talento, porque também não tem processo para ele poder seguir, ele não sabe o que está fazendo, desengaja, vai embora, e ele acha que, né, a grama do vizinho, a outra empresa é a mais interessante. Uhum. Exatamente. E Dani, o processo comercial, olha só, o processo comercial ele é a espinha dorsal de qualquer operação de vendas bem-sucedida. Olha só. O processo comercial ele é a espinha dorsal de qualquer operação de vendas bem-sucedida. Uhum. É ele que vai garantir tudo isso. É ele que garante que todos na equipe estejam alinhados, seguindo os mesmos passos e direcionando os esforços para os mesmos objetivos. Olha só, ele vai garantir que todo mundo fale a mesma coisa, esteja alinhado, façam as mesmas coisas e direcionem toda aquela energia
para o mesmo objetivo. E, cara, eu termino isso daqui com uma frase que é a diferença entre um truque amador e uma performance mágica de alto nível. Nossa. Quando eu tenho um processo bem definido, bem claro, bem ajustado, repetidas inúmeras vezes, eu vou ter uma espinha dorsal de uma operação de vendas bem-sucedidas. E isso vai ser a diferença em um truque amador e realmente uma performance de mágica de alto nível. Eu achei essa frase fantástica que a gente foi construindo quando a gente foi conversando sobre esse assunto. Legal. E se eu acertar isso tudo, João? Uhum. O que acontece? Né? Beleza, eu entendi que nesse cenário é isso que tá me impedindo, mas e se eu olhar para frente e se organizar isso? E aí eu vou até contribuir com isso. Tem esse livro aqui, o Business Model Canvas, né? O Business Model Generation. Ele fala dos recursos-chave de um negócio, né? Ou seja, o que eu preciso para o meu negócio funcionar? Eu preciso de telefone, eu preciso de computador, eu preciso de, sei lá, o lugar. Eu diria que o processo é um recurso-chave. O processo é um recurso-chave. Dani, eu tenho algumas frases que eu venho repetindo há bastante tempo que eu queria trazer para o final desse podcast. Primeira coisa, a gente precisa entender. Eu falei lá no início e vou repetir, e vou repetir, e vou repetir. Não se escala vendas em cima de vendedor. Se escala as vendas em cima de processo comercial. É o processo comercial que precisa vender. O vendedor ele precisa seguir o processo. E olha, se for para perder uma venda, Dani, que seja seguindo o processo. Porque quando a gente perde uma venda seguindo o processo, eu sei aonde eu errei e eu sei o que eu posso melhorar. Então, de novo, se for para perder uma venda, que seja seguindo o processo. E a gente nunca vai escalar vendas em cima de vendedor. A gente escala vendas em cima de processo. Porque o processo é replicável, o vendedor não. O vendedor não é replicável. Agora, um vendedor seguindo o processo, isso ele é sim replicável. É replicável. Muito bom. Faz sentido? Total. Eu acredito completamente nisso. Dani, bora lá. Qual que é o insight, qual que é a sacada que você deixa para quem está escutando a gente até agora? Cara, São tantas. Mas assim, eu diria que dentro do Toxino, uma boa, a gente faz uma dupla aqui e boa parte das coisas que eu entrego, eu falo muito de comportamento de consumidor, como é que a gente pensa nessa conexão entre o marketing comercial e eu gosto muito de gente, né? E para mim o processo, na verdade, ele ajuda a criar time, ele ajuda a criar retenção e eu gostaria muito que tu olhasse para a tua operação hoje, que um dos ativos é ter uma equipe engajada, um time que cresce as vendas, cara, o processo retém talento. Então, a pessoa certa, ela vai se desenvolver muito, tu vai poder investir mais, tu vai poder ajudar a crescer o teu negócio, porque o processo vai ajudar essa pessoa a ter mais confiança, vai querer trabalhar melhor, vai se engajar, vai vestir a camisa e tal, só porque tem a clareza do processo, e isso faz com que ela venda bem, se conecte bem com a própria empresa. Então processo retém talento. Dani, a sacada que eu deixo é que a previsibilidade de receitas vem através do processo de vendas replicável. Ponto. Quando eu tenho um processo de vendas replicável, eu consigo ter uma previsibilidade de receita na minha empresa. É isso que você precisa entender. Agora que você chegou até aqui, não esquece de dar um like nesse conteúdo. Se você estiver escutando a gente pelo Spotify, tira um print, joga lá no Instagram, marca @DaniBotelho, @JoãoCSRosa e @TocaOSinoPodcast. Ajuda a gente a alcançar o máximo de empresas que não têm processo comercial e até as que têm para divulgar esse conteúdo. A gente tem uma meta de até o final do ano chegar a 5.000 inscritos. A gente está para bater 1.000 inscritos no nosso canal. Então, se inscreve no nosso canal também, ativa o sininho que toda terça-feira tem episódio novo do Toca o Sino Podcast. E Dani, queria dizer que foi um prazer inenarrável gravar esse podcast, esse episódio sobre esse conteúdo maravilhoso. E toca o sino pra gente, Dani. Bora lá. Mas toca com vontade, Dani. Vontade.